Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como criar e trabalhar formatando uma tabela, utilizando o Microsoft Word. Então vamos lá, vou abrir aqui o programa Word, pronto. Agora, para eu inserir uma tabela, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui em cima no menu Inserir, aí eu venho logo na ferramenta aqui abaixo, que é a ferramenta Tabela. E estes quadradinhos me permitem escolher a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Mas, por enquanto, nós não vamos trabalhar com esta opção. Nós vamos aqui na opção Inserir Tabela, aqui embaixo, olha só, Inserir Tabela. Então, nesta janela, ele me pergunta qual é a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que eu quero para a minha tabela. Lembrando que depois você pode colocar mais ou menos colunas, mais ou menos linhas também, não tem nenhum problema. Lembrando que coluna é sempre na vertical e as linhas são sempre na horizontal. No caso aqui eu vou colocar 3 colunas, você vem aqui nesses botõezinhos para aumentar e diminuir a quantidade de colunas. E na parte de baixo também o botãozinho para diminuir e o botãozinho para aumentar o número de linhas. Vou colocar aqui 5 linhas, pronto, são 3 colunas e 5 linhas. E agora eu vou clicar no botão OK. Pronto, a minha tabela já apareceu aqui no Word e ela está pronta para eu digitar as informações aqui. Eu vou digitar aqui qualquer informação, vou colocar aqui ó, texto 1. Com as setas do teclado para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, eu consigo me deslocar pela tabela. Vejam só, posso ir para a direita, posso ir para baixo, para a esquerda e para cima também, tá certo? Vamos lá, vou colocar aqui ó, texto 2, vou apertar a setinha para a direita, texto 3, pronto. Lembrando que se você apertar a tecla Enter achando que vai passar para a linha de baixo, isso não vai acontecer. Vejam só o que acontece quando eu aperto a tecla Enter. Ele vai abrir uma segunda linha dentro da mesma linha. Olha só a informação, olha só. Vou apertar Enter mais uma vez. Agora eu tenho 3 linhas dentro de uma única linha. Tá bem? Então não vai confundir aí a tecla Enter com a tecla direcional para baixo. Eu vou apagar aqui esse texto, porque esse texto já não me importa mais. Pronto. Então, não vai confundir a setinha para baixo com a tecla Enter. Muito bem. Vamos imaginar agora que eu queira adicionar mais colunas ou remover colunas. A primeira coisa que você tem que entender é que eu preciso selecionar uma coluna, tá? E como é que eu seleciono uma coluna? Vamos selecionar aqui a coluna número 1. Eu levo o mouse sobre a primeira linha da coluna, vejam que eu estou subindo com o mouse e ficou uma setinha preta apontando aqui para baixo, estão vendo? Se eu subir muito o mouse, olha só, ela desaparece. Então você chega bem próximo aqui da primeira linha da coluna e você dá um clique com o botão esquerdo. E pronto, a coluna inteira foi selecionada. Eu poderia também selecionar a coluna número 2 ou até a coluna número 3. Basta você vir bem próximo aqui da primeira linha, dar um clique e pronto, ele seleciona a coluna para você. Lembrando que ele selecionando a coluna, ele vai selecionar todas as linhas que nós temos aqui na coluna. E eu também posso selecionar as linhas. Para eu selecionar uma linha inteira, eu venho aqui na lateral esquerda da minha tabela, olha só o cursor do mouse onde ele está. Eu me aproximo da tabela, olha o formato do cursor, essa setinha branca, e dou um clique com o botão esquerdo. Pronto, ele seleciona a linha número 1. Se eu desço mais um pouco e dou um outro clique, ele seleciona outra linha. Se eu desço mais um pouco e dou outro clique com o botão esquerdo, ele seleciona também a última linha. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para selecionar várias colunas ao mesmo tempo. Então eu venho aqui em cima, olha lá o formato da setinha, eu vou clicar e arrastar o mouse para a direita. Pronto, eu selecionei 2 colunas ao mesmo tempo.
Também poderia ter selecionado as 3 colunas ao mesmo tempo. Clico na primeira coluna, vou arrastando sobre a coluna 2 e também arrasto sobre a coluna número 3. Pronto, selecionei as minhas 3 colunas, ou seja, a minha tabela toda. Também posso fazer isso com as linhas. Por exemplo, eu quero selecionar as 3 últimas linhas. Então, eu venho aqui na lateral direita, aliás, na lateral esquerda, bem próximo à linha da primeira coluna. Olha aqui o formato do cursor, estão vendo? Tem que ficar atento com isso. Se você chegar muito próximo, vai mudar o formato do cursor. Olha só, vai ficar uma setinha para a direita e para a esquerda. Não é isso. Ok? Toma cuidado aí com o mouse. Vou arrastar um pouquinho mais para a esquerda. Pronto, agora sim. Eu clico com o botão esquerdo e puxo para baixo, puxo mais um pouco e eu selecionei então as 3 últimas linhas da minha tabela. Eu também posso precisar selecionar colunas de forma aleatória, ou seja, uma coluna sim, uma coluna não, ou uma linha sim, uma linha não. E como é que eu faço para selecionar 2 colunas ao mesmo tempo quando existe um intervalo entre elas? Por exemplo, eu quero selecionar a coluna número 1 e a coluna número 3. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu levo o mouse aqui em cima, no início aqui da primeira coluna, dou um clique com o botão esquerdo, clique e solta. Aí eu venho com o mouse sobre a coluna número 3, olha o formato do cursor novamente, né? E você vai agora precisar segurar a tecla Ctrl. A tecla Ctrl é aquela tecla que está lá embaixo no teclado, do lado esquerdo, que é CTRL, ok? CTRL, é a tecla Ctrl. Então, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um clique e soltar com o mouse o botão esquerdo. Pronto, eu selecionei uma coluna sim e uma coluna não. Existe aí um intervalo entre as minhas seleções. Agora, vamos fazer o processo com as linhas, tá bem? Então, vamos lá. Do lado esquerdo da coluna, subo aqui em direção à primeira coluna. Olha o formato do cursor do mouse. Fique sempre atento com isso. Vou dar um clique, peguei a linha número 1. Vou arrastar o mouse sobre a linha número 3. E agora sim, então, eu seguro a tecla Ctrl e dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Selecionei a linha número 3. Levo o cursor na última linha, seguro novamente a tecla Ctrl e clico com o botão esquerdo. Pronto, assim eu consigo então selecionar uma linha sim, uma linha não, uma coluna sim e uma coluna não. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui. Outra ferramenta importante que você precisa entender é que é possível você mudar o tamanho da largura da sua coluna. Então, vejam que eu tenho aqui essa linha vertical que divide a coluna 1 com a coluna 2. Se eu levar o mouse bem sobre a linha, bem em cima da linha, olha só o que vai acontecer com o cursor. Vou até aumentar aqui um pouquinho o zoom para você enxergar melhor, tá bem? Vou aumentar aqui o zoom. E olha só, bem em cima da linha vertical. Olha só, vai aparecer uma setinha preta para a direita e uma para a esquerda. Quando o cursor ficar com esta aparência, eu posso clicar e arrastar para a esquerda, diminuindo a largura da coluna número 1. Posso fazer isso aqui também. Vamos lá, entre a coluna 2 e a coluna 3, levo aqui o cursor do mouse, olha lá o formato do cursor, uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. Lembrando que o mouse tem que estar sobre a linha vertical, tá bem? Essa linha que está aí na vertical. Clico e arrasto aqui para a direita, aliás, para a esquerda, e o cursor diminui a largura da coluna número 2. Vou fazer a mesma coisa com a coluna 3. Venho aqui sobre a linha vertical, o cursor já está na posição correta, eu clico e arrasto para a esquerda e eu diminuo também a largura da coluna número 3. Vejam a diferença agora que eu diminui a tabela como um todo, tá bem? Eu vou clicar aqui em cima no menu Exibição e vou marcar aqui a opção Régua, para aparecer as réguas para mim. Pronto. Agora, eu posso também aumentar a largura da coluna. Então, eu venho aqui na coluna número 3, na linha vertical, sempre atento com o formato do cursor do mouse e posso puxar a largura da coluna, aumentando ou diminuindo. Olha só, consigo fazer essa mudança na largura da coluna.
A mesma coisa eu consigo fazer com a altura das linhas. Então, eu venho aqui na última linha, sobre a linha horizontal. Note que agora o formato do cursor é uma seta para cima e uma seta para baixo. Eu vou clicar e arrastar aqui para baixo. Olha só, aumentei a altura da última linha. Posso também aumentar a altura dessa outra linha. Venho aqui na linha horizontal, sempre atento com o formato do cursor do mouse, olha só. E eu posso também aumentar a altura da outra linha. O próximo passo aqui agora, que você já entendeu que é possível aumentar e diminuir a largura da coluna e a altura da linha, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente divide estes espaços das colunas para que todas elas fiquem iguais novamente, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso definir, qual vai ser o comprimento, né? Qual vai ser o comprimento da minha tabela. No caso, eu quero deixar um pouquinho maior, então eu venho aqui na última linha da coluna número 3 e vou arrastar até aqui. E vejam que a largura das minhas 3 colunas, elas estão diferentes. Eu tenho uma coluna estreita, uma coluna mais larga e uma coluna não tão estreita. E eu quero, então, deixar de forma uniforme essas 3 colunas, deixar todas elas com a mesma medida. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou selecionar aqui as 3 colunas, então eu clico sobre a primeira coluna, arrasto o mouse sobre a segunda, arrasto o mouse sobre a terceira coluna e agora então nós vamos conhecer o menu Layout. Aqui em cima, pessoal, onde está o cursor do mouse, vejam que eu tenho o menu Layout e o menu Design. Eles são próprios para eu trabalhar com a ferramenta de tabela, tá certo? Então vamos lá, vamos clicar aqui no botãozinho Layout, no menu Layout. E agora eu tenho esta ferramenta aqui, olha, distribuir colunas. Então eu vou clicar sobre essa ferramenta e vejam só o que vai acontecer com a largura das minhas 3 colunas. Observem que elas estão irregulares, mas quando eu clicar agora aqui, pronto, todas elas passam a ter a mesma largura. Então é uma forma de você distribuir de forma idêntica a largura de todas as colunas. Agora eu vou mostrar para você também como é que a gente arruma a altura das linhas. Notem que as minhas linhas, elas estão aqui com uma medida bem bagunçada, né? Uma linha está fina, outra linha está um pouco mais grossa. Olha só, estou bagunçando aqui a largura, ou melhor, a altura das linhas, e eu vou deixar todas elas com a mesma altura. Mas antes disso, a primeira coisa que você tem que se perguntar também, qual vai ser o tamanho da altura da sua tabela? Qual é a altura que você precisa? No caso, eu quero uma tabela um pouco mais alta. Então, eu venho aqui na última linha e olha só, vou puxar aqui o cursor para baixo. Pronto. Então, daqui da primeira linha até a última linha, vai ser distribuído com uma medida exata todas as linhas da minha tabela. Para isso, eu venho aqui na lateral esquerda da tabela, vou clicar na primeira linha e vou arrastar sobre a segunda, terceira, quarta e quinta linha. Notem que as 5 linhas foram selecionadas. E percebam também que elas estão irregulares, uma linha mais grossa do que a outra, mais alta do que a outra. Aí eu venho neste botão aqui, olha, distribuir linhas. Estão vendo aqui em cima? Distribuir linhas. Vou clicar e olha só o que vai acontecer. Pronto. Todas as linhas agora têm a mesma altura. Mas a altura da minha tabela, ela não mudou, porque eu já havia definido isso antes. Entendido? Como é que funciona então a ferramenta distribuir linhas e distribuir colunas? Muito bem. Vamos então agora conhecer aqui a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é para você trabalhar com a formatação de alinhamento do texto. Com alinhamento do texto. Para você entender melhor esta ferramenta, eu vou aumentar aqui um pouquinho a altura da primeira linha, aliás, da última linha. Vou deixar a coluna aqui mais larga também, pronto. E aqui dentro eu vou escrever uma palavra bem pequenininha para você entender como é que funciona a questão dos alinhamentos em relação ao texto, tá certo? Vou colocar aqui a palavra texto, pronto. Vejam que
Dentro da célula, eu tenho aqui 9 posições que eu posso deixar o meu texto. Nesta posição que o texto está, ele está na parte superior da célula e do lado esquerdo. Eu posso trazer esse texto aqui, onde está o cursor do mouse, posso colocar ele aqui nessa posição também, aqui no meio, na lateral direita no meio, na lateral direita na parte de cima, na parte de cima alinhado ao centro e nesta posição. Ou seja, eu consigo girar, dar uma volta de 360 graus com este texto dentro da minha célula. E para isso, repito, vou utilizar os botões de alinhamento. Vejam, eles estão aqui, olha, são os 9 botões que você tem aqui em cima, estão todos eles juntos. Então, vamos começar a dar um giro aí de 360 graus com o nosso texto. Vejam só, o primeiro botão já está marcado, eu venho aqui no botãozinho de baixo, que é centralizar à esquerda, e olha só o texto para onde é que ele foi. O próximo botão aqui de baixo, agora o botão da direita, mais um para a direita, um botão para cima, mais um para cima, ao meio e volta para a esquerda. Então, o meu texto deu uma volta de 360 graus dentro da própria célula. E tenho também a última opção, que é colocar exatamente no meio da célula, seja no meio da horizontal e no meio da vertical. Ele fica exatamente no meio da célula. Lembrando que se o seu texto for grande em relação à célula, você não vai perceber tão claramente como neste exemplo. Então, por isso que eu deixei a célula maior e escrevi um texto pequenininho, justamente para você entender aí a diferença das 9 posições que nós temos aqui em cima. Olha só, eu estou repetindo para você entender as 9 posições e finalizo com um alinhamento aqui no meio. Aproveitando que nós estamos vendo a direção do texto, vamos conhecer a ferramenta que é justamente direção do texto. O texto ele está aqui na horizontal, mas se eu der um clique nesta ferramenta aqui, olha, direção do texto, eu consigo mudar a posição do texto. Veja que ele está na vertical, mas começando de cima para baixo. Se eu clico mais uma vez aqui na ferramenta direção do texto, agora ele fica de novo na vertical, mas de baixo para cima. Aí eu clico mais uma vez e o texto volta na posição normal. Tudo bem? Então, nós vimos aqui duas ferramentas, as ferramentas de alinhamento e as ferramentas de direção do texto. Vamos dar sequência, vamos conhecer agora uma outra ferramenta, uma outra maneira de trabalhar com a tabela. Eu quero, por exemplo, colocar uma medida exata. Então, muitas vezes, você vai precisar fazer uma tabela e ter uma coluna com uma medida exata. Vejam que, ainda no menu Layout, quando eu clico na coluna número 1, eu tenho aqui a largura da coluna, são 3,15 centímetros. Quando eu clico na coluna número 2, ela tem 4,3 centímetros. E se eu clicar dentro da coluna número 3, eu tenho 2 centímetros. Para eu colocar uma medida exata nessas colunas, como é que eu faço? Vamos lá. Eu vou selecionar aqui as 3 colunas. Selecionei as 3 colunas. Vejam que aqui dentro agora já não aparece mais nenhum número. Por que os números desapareceram daqui? Porque eu selecionei 3 colunas que têm medidas diferentes. Então, ele não consegue mostrar as 3 medidas diferentes, por isso que ficou em branco. Eu vou clicar aqui dentro e vou digitar a medida que eu quero, que no caso são 2 centímetros. Aí eu vou apertar a tecla Enter e vejam só, todas as colunas agora têm exatamente 2 centímetros. A mesma coisa acontece com a altura da linha. Notem que a linha número 1, ela tem aqui em cima no campo da altura 1,53 centímetros. A linha número 2 também 1,53, a linha número 3 também, a linha número 4 também, e a linha número 5 ela está com o dobro, né? Com 3 centímetros de altura. Mas eu posso mudar a altura de todas essas linhas. Então, vamos lá. Aqui na lateral esquerda da minha tabela,
eu clico na primeira linha, arrasto o mouse sobre a segunda, terceira, quarta e quinta linha. E vejam que o número também desapareceu daqui de dentro. Por quê? Porque cada linha tem uma medida diferente, então ele não mostra nenhuma coisa e nem outra. Eu vou clicar aqui e vou colocar também aqui 2 centímetros na altura das linhas. E vou pressionar a tecla Enter, ok? Vou apertar aqui a tecla Enter. Pronto. Vou diminuir um pouquinho o zoom para você enxergar melhor. E agora, então, eu tenho uma tabela que tem 2 centímetros de largura nas colunas e 2 centímetros de altura nas linhas. Vamos, por exemplo, diminuir um pouco a altura da linha. Então, novamente, eu vou selecionar aqui as linhas. Vejam que eu estou passando o mouse na lateral esquerda sobre as linhas. E através aqui do botãozinho, né, para aumentar e diminuir a altura da linha, eu venho aqui na parte de baixo, na setinha de baixo, e vou diminuir a altura da linha. Vou colocar aqui com 1,5 centímetro. E, aproveitando, eu vou aumentar um pouco a largura da coluna. Eu venho aqui na parte de baixo e eu consigo, então, colocar, por exemplo, 3 centímetros de largura em cada coluna. Entendido aí como é que faz para alterar com uma medida exata aqui no Microsoft Word a largura e a altura das linhas? Sim? Então, muito bem. Vamos dar sequência aqui e vamos conhecer outra ferramenta. Quero mostrar agora para você como é que eu faço para adicionar mais colunas na minha tabela. Então, vejam que eu só tenho 3 colunas. Eu quero, por exemplo, colocar uma coluna nova entre a coluna número 1 e a coluna número 2. Então, eu posso selecionar a coluna número 2 ou selecionar a coluna número 1. Qualquer uma das duas aqui vai dar certo para que você insira uma coluna entre elas, tá bem? Eu vou deixar selecionado a coluna número 1. E ainda no menu Layout, você tem aqui a opção de inserir uma coluna para a esquerda ou inserir uma coluna para a direita. No caso, como eu selecionei a coluna número 1, eu vou clicar aqui, né? Inserir uma coluna à direita. Vejam só o que vai acontecer. Nasceu uma coluna nova aqui. Estão vendo? Por exemplo, eu quero adicionar agora uma coluna nova à esquerda da coluna número 1. Então, eu clico aqui para selecionar a coluna número 1 e venho neste botão aqui, olha, inserir à esquerda. Olha só o que vai acontecer. Nasceu agora uma coluna à esquerda da coluna número 1. E para eu remover a coluna, como é que eu faço? Vamos lá. Seleciono a coluna que eu não quero mais, no caso eu não quero mais essa coluna que está vazia, eu clico com o mouse aqui em cima dela, naquela setinha preta, apontando para baixo, conforme eu já expliquei. E agora eu venho aqui no botão excluir, mas você não vai clicar nele não, você vem aqui na setinha, que nós temos aqui embaixo, uma setinha, você clica aqui e escolhe a opção excluir colunas. E vejam só, a coluna desapareceu. Vamos lá. Vou colocar aqui uma outra informação, só para você perceber como é que eu faço agora para adicionar uma linha nova. Então, vou colocar aqui, ó, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Pronto. Vamos colocar uma linha nova abaixo da linha número 5. Então, eu venho aqui na lateral esquerda da tabela, olha lá o formato do cursor, né? Tem que ficar essa setinha aí com o contorno branco. Clico na linha número 5 e novamente no menu Layout, caso ele tenha trocado, aí você volta aqui no menu Layout e você tem a opção de inserir linhas acima e aqui você tem a opção de inserir linhas abaixo. Então, eu vou clicar aqui e olha só o que vai acontecer. Nasceu uma linha nova embaixo da linha número 5. Um outro exemplo, eu quero colocar uma linha nova entre a linha número 3 e a linha número 4. Tanto faz você selecionar a linha número 3 ou selecionar a linha número 4, tudo bem? No caso aqui eu vou deixar selecionado a linha número 4, então eu venho aqui
e escolho a opção inserir acima. E olha só o que vai acontecer, nasceu uma linha nova entre a linha número 3 e a linha número 4. Vamos agora remover a linha. Eu não quero mais essa linha que está aqui, eu não quero mais. Então eu venho aqui na lateral esquerda, bem próximo da linha, da coluna, dou um clique com o mouse, ele vai selecionar a minha linha toda. Eu venho aqui no botão excluir, mas lembrando, é para você clicar na setinha e não aqui em cima, tá bom? Então a gente clica aqui na setinha e escolhe a opção, então, excluir linhas, conforme o mouse está mostrando aqui para você. Excluir linhas. Pronto, removeu a linha. Vamos agora supor que eu não quero mais a linha número 4 e esta linha vazia aqui embaixo da linha número 5. Então, eu vou selecionar aqui a linha número 4, levo o cursor sobre a linha que seria aí a linha número 6, vou segurar a tecla Ctrl, seguro a tecla Ctrl, dou um clique, agora sim, então eu tenho duas linhas selecionadas para eu poder fazer a remoção dela. Ih, não funcionou aqui, deixa eu ver. Vamos marcar aqui essa linha, vamos marcar essa linha. E não está deixando. Vamos remover essas duas linhas aqui para eu poder remover, tá bom? Vamos lá, então. Vamos selecionar aqui a linha número 4 e a linha número 5. Aí eu venho aqui no botãozinho excluir, excluir linhas e pronto, eu consigo fazer a remoção. Vamos remover essa última linha que está sobrando, esta linha vazia aqui embaixo. Então eu seleciono aqui essa linha, venho aqui no botão excluir, excluir linhas. Clico aqui. E pronto, eu fiz também a remoção da linha. Vejam, um detalhe importante que eu esqueci de comentar até agora com vocês, mas já apareceu aqui. Observem que como eu não estou clicando dentro de uma das células da minha tabela, o cursor está piscando fora da tabela, não apareceu aqui para mim o menu Design e o menu Layout, não apareceram. Mas para eles aparecerem, basta eu dar um clique dentro da tabela e a ferramenta do menu Design e do menu Layout, elas voltam a aparecer, tá bom? Então, fique atento com isso, porque muitas vezes você vai procurar os dois menus, mas se você não tiver clicado dentro da tabela, eles simplesmente não vão aparecer para você. Então, vamos lá, vamos clicar aqui dentro novamente, mais uma vez no menu Layout. Então, a gente tem todas as ferramentas aqui novamente. Pessoal, eu acredito que as ferramentas mais importantes aqui do menu Layout eu passei para vocês. Tem mais algumas aqui, mas a princípio vamos nos conter com essas ferramentas que eu mostrei. E vamos agora conhecer o menu Design. Então, vamos agora trabalhar com o menu Design aqui em cima. O menu Design serve para eu mudar a estética da minha tabela, ou seja, eu posso colocar uma cor dentro da célula e também eu posso mudar a cor da borda da minha tabela. Mas vamos começar falando sobre o preenchimento, tá bom? Sobre colocar uma cor dentro da célula. Por exemplo, eu quero essa coluna número 1 aqui, que está vazia, eu quero colocar na cor verde. Então, eu venho com o mouse aqui em cima, dou um clique. Aqui, vejam que eu tenho a ferramenta preenchimento, que é o baldinho, né? Eu venho aqui na setinha, clico aqui e vou colocar aqui um verde clarinho para você enxergar melhor. Pronto, olha só, ficou na cor verde. A coluna aqui, que está escrito texto 2, eu também vou selecionar agora. Venho aqui em sombreamento e vou colocar a cor azul. Então, eu venho aqui, escolho a cor azul e vejam só, já foi colorido também. Vamos agora colocar uma cor dentro de uma única célula. Então, eu quero que esta célula aqui, que eu estou agora com o mouse dentro dela, ela fique na cor roxa. Então, não precisa selecionar a coluna, não precisa selecionar a linha, basta você clicar dentro da célula que você quer, vem aqui no baldinho, escolhe a cor e clica. Pronto, fica uma única cor dentro da única célula. Vamos colocar uma cor também dentro de uma outra célula aqui. Vamos colorir ela de forma isolada. Vou clicar aqui dentro dessa célula,
Não precisa selecionar o texto, tá bom? Basta você dar um clique aqui dentro, vem aqui no baldinho e aí você coloca uma cor que você quer e pronto, já fica colorido também. A mesma coisa eu posso fazer com as linhas. Por exemplo, essa linha número 1, a primeira linha aqui de cima, eu venho com o mouse aqui na lateral esquerda, dou um clique e aí eu venho aqui no baldinho e posso colocar uma cor nela. Vamos colocar aqui uma cor laranja, pronto, olha só. E a última linha, eu venho aqui na lateral esquerda, olha o formato do cursor do mouse, clico, volto aqui na ferramenta preenchimento, aqui no baldinho, e vou colocar uma outra cor agora. Vou colocar um cinza escuro aqui. Pronto. E já ficou colorida também. Então, você consegue selecionar a linha, ou a coluna, ou somente uma célula, vai na ferramenta sombreamento, ou na ferramenta preenchimento, que é o baldinho, e escolhe a cor que você quer. Tudo bem? Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a ferramenta borda. Vamos lá. Eu vou selecionar aqui a minha tabela inteira através das colunas. Então, eu venho aqui na primeira coluna e vou arrastar o mouse sobre as outras colunas. Então, pronto. Eu selecionei a minha tabela toda através das colunas. Eu vou mudar aqui, colocar um sombreamento mais fácil de você enxergar. Vou colocar aqui um sombreamento amarelo. Pronto, assim fica mais fácil de você enxergar. E vamos então agora sim trabalhar com a ferramenta borda, tá bom? Bom, para você começar com a ferramenta borda, você vem aqui nessa ferramenta onde você vai escolher o estilo da linha. Vou clicar aqui nessa setinha e eu posso colocar uma linha simples, uma linha picotada, uma linha tracejada, uma linha dupla, uma linha tripla. Se eu descer mais aqui o mouse, eu tenho linhas onduladas, estão vendo? São várias opções de formato de linha para você escolher. No meu caso aqui, eu vou escolher uma linha dupla, vou dar um clique sobre ela. Na ferramenta aqui embaixo, onde está aparecendo aqui meio ponto, é onde você pode escolher a espessura da linha. Então, também vou clicar aqui na setinha e posso colocar aqui, para facilitar para você enxergar, uma linha mais grossa. Vou colocar 1,5 ponto. Pronto. Notem que não está acontecendo nada na tabela, porque ainda não chegamos nessa etapa, tudo bem? Já já vai aparecer a borda que nós estamos aplicando aqui na tabela. Bom, vamos para a última etapa, que é a cor da borda. Vou colocar aqui a cor vermelha, um vermelho bem vivo, que é para facilitar aí também para você enxergar e entender a diferença, né? Então, vou escolher a cor. Pronto. Recapitulando, eu escolhi o estilo da linha, eu escolhi a espessura da linha e escolhi a cor da linha. Mas a minha tabela ainda continua com uma linha muito simples. Por quê? Você tem que vir aqui na ferramenta chamada bordas, estão vendo aqui? Nesta setinha aqui à direita, e aí você vai então escolher onde você quer aplicar essa borda. Por exemplo, eu posso aplicar somente na borda inferior, somente na borda superior, somente nas bordas da esquerda, na borda da direita, ou em todas as bordas, ou somente nas bordas externas, somente nas bordas internas, ou nas bordas horizontais, vertical, diagonal. Então, você vai escolher agora onde você vai aplicar. Vou usar o exemplo mais simples e depois eu mostro outras opções para vocês. Eu vou escolher aqui todas as bordas, vou clicar e vejam só o que vai acontecer agora. Ele aplicou, vou clicar dentro da célula, ele aplicou então a borda dupla mais grossa na cor vermelha em todas as células da minha planilha, da minha tabela. Vamos modificar? Vamos fazer agora de uma outra maneira? Vamos lá. Vou selecionar novamente a tabela, vou clicar aqui na coluna número 1, vou arrastar sobre as outras colunas e agora vou colocar aqui, por exemplo, uma linha tripla, ok? Uma linha tripla. Eu não vou mexer na espessura, vou deixar ela fininha mesmo e vou colocar aqui a cor roxa. Pronto, coloquei a cor roxa.
Ah, mas a tabela não mudou a borda. Não, não mudou mesmo. Por quê? Porque lembrando, a gente tem que vir aqui na ferramenta bordas, na setinha, não é na palavra, tudo bem? Lembre-se disso. Você vem aqui na setinha e aí você vai, no caso eu vou escolher agora, a opção bordas externas, somente nas bordas externas. Vejam só o que vai acontecer com a minha tabela. Vou dar um clique aqui fora, então ele aplicou uma linha tripla na cor roxa somente nas bordas do lado de fora da tabela. Mas vamos continuar, mais um exemplo aqui. Vou selecionar novamente as colunas. Eu estou selecionando as colunas, pessoal, mas poderia ser também através das linhas, tá bom? Vou mostrar aqui para você através das linhas, para você não pensar que funciona só com a ferramenta da seleção de coluna. Então, vamos lá. Vou selecionar a linha número 1, a linha número 2 e a linha número 3. Aí, então, agora, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma borda tracejada. Vou colocar aqui uma borda mais grossa um pouquinho para você enxergar melhor e vou colocar aqui na cor verde. Pronto. Ah, mas a tabela não mudou. Não vai mudar mesmo. Você tem que vir aqui novamente na ferramenta bordas e aí, no caso agora, eu vou colocar somente as bordas internas, tá bem? Aqui, olha, bordas internas. Olha só o que vai acontecer agora. Pronto, dou um clique aqui dentro e eu modifiquei então onde eu apliquei, onde eu escolhi para aplicar a borda tracejada na cor verde. Mas vamos imaginar que você não queira mais essas bordas, você simplesmente desistiu e quer voltar para aquela borda mais simples. Então vou selecionar aqui as colunas novamente e aí eu venho aqui, escolho a borda fina, sequencial, né, que é uma linha só. Vou colocar na cor automático, que é a cor preta. Eu poderia colocar qualquer outra cor, mas eu vou voltar aqui para a cor preto mesmo. E aí eu venho aqui na ferramenta bordas, clico na setinha e escolho aqui, olha, todas as bordas. Pronto, ele volta com a borda padrão da sua tabela, certo? Se você quiser modificar a borda somente de uma célula, vamos ver como é que funciona? Por exemplo, eu vou clicar aqui nesta célula, aqui onde o cursor está piscando, vou colocar aqui exemplo de borda, pronto. Olha só, não selecionei mais nada, somente esta célula mesmo, o cursor está piscando aqui dentro. Eu venho aqui na ferramenta, vou colocar aqui a ferramenta de borda dupla, vou colocar aqui uma linha mais fininha, vou colocar a cor vermelho, pronto, escolhi a cor vermelha. E agora, para que aconteça o efeito da borda, eu venho aqui na setinha e escolho todas as bordas. E olha só o que vai acontecer. Ele aplicou a borda dupla na cor vermelha somente na célula que eu havia selecionado. Ok? Entenderam? Vamos lá. Eu não quero borda nenhuma. Como é que eu removo a borda da minha tabela? Vamos lá, vou selecionar aqui a tabela toda, só que agora vou selecionar a tabela toda através das linhas. Então, clico aqui, arrasto para a segunda, para a terceira. Aí eu venho aqui na ferramenta borda e marco aqui a opção, olha, sem borda. E olha só o que vai acontecer, ele removeu todas as bordas da minha tabela. Só que aí, dependendo da situação, não vai ficar tão interessante, né? Porque você vai perder as referências de coluna e de linha. Mas, em alguns casos, pode ser sim necessário e por isso que eu estou mostrando para você, tá bom? Vamos lá, como é que eu coloco então a borda padrão? Vou selecionar a minha tabela toda agora através das colunas e não das linhas, tá? Ó, selecionei coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Aí eu venho aqui, vou colocar uma borda simples, de linha sequencial. Vou colocar uma linha mais grossa. Vou colocar aqui na cor vermelha. Pronto. Só que para esta configuração ser aplicada na tabela, eu venho aqui na ferramenta bordas, aqui na setinha, e escolho aqui, olha, todas as bordas. Cliquei e pronto. Eu tenho então uma borda agora de linha simples, mais grossa um pouquinho e na cor vermelha. Entendido como trabalhar com a cor de dentro da célula e também com a borda?
Maravilha. Vamos dar sequência aqui então agora. Para a gente poder encerrar essa parte de tabela, está faltando bem pouquinho para encerrar aqui a aula de hoje, eu vou mostrar para você uma ferramenta bem interessante, que é a ferramenta Desenhar Tabela. Ela está aqui no menu Design, eu tenho a ferramenta Desenhar Tabela e a ferramenta Borracha. São as duas ferramentas que se encontram dentro do menu Design. Mas lembrando que dependendo da versão do Office, né, dependendo aí da versão do Word que você está utilizando, essas duas ferramentas elas vão estar dentro do menu Layout e não dentro do menu Design. Então isso aí pode variar de acordo com a versão do Office, tudo bem? Vamos lá então. Bom, vocês já sabem que para eu colocar uma coluna nova ou uma linha nova, basta eu vir aqui no menu Layout, não é? Vamos selecionar aqui uma coluna e eu tenho a opção de inserir coluna para cima, aliás, uma coluna para a esquerda ou para a direita. Se for uma linha inteira, basta selecionar a linha que você quer e eu posso adicionar uma linha para cima ou para baixo. Isso aqui é tranquilo, a gente já viu. Mas a ferramenta para desenhar, ela é bem interessante porque é quando eu não quero adicionar uma coluna inteira ou quando eu não quero adicionar uma linha inteira. Eu quero fatiar, eu quero fragmentar um pedaço da minha tabela. Então, vamos voltar aqui no menu Design. E antes, olha só um detalhe, muito importante esse detalhe. Antes de você clicar na ferramenta Desenhar Tabela, você tem que ver qual foi a configuração da borda da última vez que você utilizou. Porque, de acordo com essa configuração aqui, é utilizada a ferramenta Desenhar Tabela. Não que não dê para você mudar depois, mas aí você vai ter que redesenhar a tabela, tá bom? Então, no caso aqui, antes de eu clicar na ferramenta Desenhar Tabela, eu já tenho a noção de que todas as linhas que eu vou desenhar com esta ferramenta, ela vai sair com esta aparência aqui, uma linha simples, grossa e na cor vermelha. Então, vamos lá. Cliquei aqui na ferramenta Desenhar Tabela, note que apareceu um lápis aqui no meu mouse, olha só, é um lápis. E agora, então, eu vou levar aqui no encontro desta célula e vou arrastar o mouse aqui para cima, olha, de um canto até o outro. E olha só o que aconteceu. Eu consegui fazer um corte na diagonal. Nesta célula aqui embaixo, eu posso, por exemplo, arrastar o mouse e olha só, eu vou desenhar um quadradinho dividindo a célula. Também posso aqui separar mais uma vez esta célula. Olha só que interessante. Então, eu consigo fatiar, eu consigo fragmentar a minha tabela, ao invés de inserir uma coluna inteira ou uma linha inteira, tá bom? Olha só, mais uma vez aqui eu posso cortar, posso fazer um corte aqui também na diagonal, e olha só que interessante. Para você desligar essa ferramenta, para o mouse se livrar aqui deste lápis, você aperta a tecla ESC. A tecla ESC, ela é a tecla que está do seu lado esquerdo, lá em cima no topo do teclado. E pronto, a ferramenta ela é desligada, tá bom? Agora, eu posso também, através da ferramenta Desenhar Tabela, mudar a borda somente de um pedaço. Por exemplo, vamos lá. Vou colocar aqui uma borda dupla, aqui. Vou colocar uma espessura mais grossa para você enxergar melhor o que vai acontecer. E vou colocar aqui na cor azul, para você entender melhor o que vai acontecer. Pronto. Note que, à medida que eu selecionei o estilo da linha, a espessura e a cor da caneta, automaticamente a ferramenta Desenhar Tabela já foi marcada. Vejam que eu tenho um lápis aqui agora no cursor do meu mouse. E eu vou levar o cursor do mouse sobre esta linha vermelha aqui. Vou dar um clique e olha só o que aconteceu. Ele mudou somente este pedacinho da borda. Vou mudar este pedaço aqui agora. Olha só, dei um clique e ele modificou. Se eu quero cortar uma linha de fora a fora, eu venho aqui em cima, clico e vou arrastando aqui para baixo. E olha só o que acontece, ele modifica esta linha também. Vamos mudar essa linha aqui na diagonal. Dou um clique sobre ela e olha só, ele corta.
Aqui, como a linha ela é mais grossa, não ficou esse espaço branco dentro dela, mas é a mesma linha, tá? Vamos clicar aqui nesse pedacinho e olha só, modifiquei também. Posso modificar aqui embaixo também, a parte de baixo inteira da tabela, olha só que legal. Aqui também a lateral direita, arrasto de cima até embaixo e pronto, consigo modificar a borda da tabela apenas no pedaço que eu quero. Lembrando que agora, como eu não preciso mais da ferramenta, para eu desligar o lápis, basta você apertar a tecla ESC ou dar um clique sobre a ferramenta que ela desliga também, ok? Pode ser a tecla ESC ou um clique na ferramenta Desenhar Tabela e ela é desligada. Muito bem, vimos a ferramenta Desenhar Tabela, agora nós vamos ver a ferramenta Borracha, que está logo aqui ao lado. Então, vou clicar aqui na ferramenta Borracha e ela vai apagar o pedaço de uma linha que eu não quero mais. Por exemplo, aqui, essa linha dupla na cor azul, eu não quero mais. Basta eu dar um clique com a borracha sobre ela e ela desaparece. Volto na borracha, dou um clique nesta linha aqui da diagonal, pronto, ela é apagada. Vou dar um clique nessa linha vertical da cor vermelha e ela é apagada. Vou apagar essa linha aqui também. Olha só, onde você vai clicando, ele vai apagando a linha para você, tá bom? Lembrando que para você desligar a ferramenta borracha, basta você dar um clique sobre ela ou novamente apertar a tecla ESC e a ferramenta é apagada. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Legal. Está faltando, só para encerrar com vocês, mostrar uma outra ferramenta, que é a ferramenta para mesclar as células, tá bom? Para mesclar as células. Vejam só, eu tenho aqui na primeira linha, eu vou mudar a cor do fundo da minha tabela, tá? Vou mudar aqui, vou colocar uma outra cor. Venho aqui no menu Design, Sombreamento, vou colocar aqui um azul mais clarinho. Isso, assim dá um contraste aí com o cursor do meu mouse e você enxerga melhor, né? Então, por exemplo, pessoal, eu quero juntar essas 4 linhas que eu tenho aqui. Aliás, as 4 linhas não, as 4 colunas, tá bom? Eu quero juntar aqui as 4 colunas. Eu tenho uma coluna, 2 colunas, 3 colunas e 4 colunas. Então, basta eu selecionar aqui a primeira linha, né? Aqui na lateral esquerda, você dá um clique, seleciona a primeira linha. Aí você vem no menu Layout e você vai clicar aqui no botão Mesclar Células. Vejam só, ele vai juntar e remover a divisão da primeira linha. Não existe mais, então, 4 colunas na primeira linha. A primeira linha virou uma célula só. Se eu quero dividir, se eu quero voltar do jeito que estava, notem que eu já estou aqui dentro da primeira linha, eu venho então no botão dividir células. O botão mesclar está inativo, porque claro, já foi mesclado. Eu venho no botão dividir. Aí eu clico aqui e ele pergunta então quantas colunas eu quero colocar. Eu vou aumentar aqui para voltar para 4 colunas, que era a quantidade de colunas que eu tinha. 4 não, são 5, né? 2, 3, 4, 5... Eram 4 mesmo. Vou deixar com 4 colunas aqui, ó. 4 colunas. E eu não vou aumentar o número de linha, tá bom? Vou deixar aqui o número 1 mesmo, mas eu quero que apareça aqui 4 divisões na vertical. Vou dar OK. E olha só, voltou então 4 colunas aqui para mim, certo? Eu vou modificar um pouco essa tabela para ficar mais fácil aqui a explicação para você. Eu vou fazer aqui algumas mudanças nela, vou deixar um layout mais simples para você entender os próximos exemplos, tá bom? Vamos lá. Eu venho aqui no menu Design, vou utilizar aqui a ferramenta Desenhar Tabela, vou desenhar uma linha aqui de fora a fora, vou arrastar aqui também de fora a fora, pronto. E essas outras divisões eu não quero, então eu venho aqui na ferramenta Borracha, vou apagar essa linha, vou apagar essa daqui e vou apagar essa daqui também. Pronto. Vou desligar a ferramenta borracha. Notem que a borrachinha está grudada no mouse. Eu venho aqui sobre a ferramenta borracha, vou dar um clique. Pronto, desliguei. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui com o exemplo da explicação da ferramenta mesclar. Por exemplo, eu quero mesclar agora não essa linha inteira, mas somente essas 2 células
somente essas duas células. Então, eu vou clicar dentro desta célula, com o botão esquerdo, evidentemente, e arrasto para a direita. Pronto, eu selecionei somente essas duas células. E agora eu venho aqui no menu Layout e vou escolher o botão Mesclar Células. Pronto, olha só o que aconteceu. Virou uma célula só. Aqui no caso, eu quero fazer com que essa coluna não tenha mais as separações por linhas, seja só uma coluna. Então, vou clicar na primeira célula, arrasto para a segunda. Como eu quero a terceira linha, vou selecionar aqui para baixo também. Pronto. Clico no botão Mesclar Células e olha só o que aconteceu. Virou uma coluna sem separação de linhas. Tá certo? Se eu me arrepender e quero voltar às divisões, notem que eu estou clicando dentro da primeira coluna, eu venho aqui no botão Dividir Células. Aí vai aparecer essa janela e ele pergunta então para mim em quantas colunas eu quero dividir. No caso, eu não quero duas colunas não, eu vou permanecer com uma coluna só, tá certo? Eu poderia dividir este espaço aqui em dois, mas eu não quero, vou deixar somente com uma coluna mesmo. E o número de linhas, eu vou colocar aqui 3 linhas, 1, 2, 3. Quero deixar com 3 linhas para deixar do jeito que estava. Então eu venho aqui, 1, e ele automaticamente já salta para 3. Aí eu dou OK e vejam que eu voltei com a separação. Aqui neste caso, vamos voltar então à separação da coluna. Eu já cliquei aqui dentro. No menu Layout, né, eu tenho aqui o botão Mesclar, que está inativo, porque a célula já está mesclada. Vou clicar no botão Dividir Células. Cliquei aqui no botão Dividir Células. Notem que agora ele pergunta novamente quantas colunas eu quero. No caso, eu quero 2 colunas, né, porque eu quero essa coluna aqui, que eu estou passando o mouse sobre ela, e essa outra coluna. Então, aqui eu quero uma divisão para ter, novamente, 2 colunas. E o número de linha é uma só. Eu não quero aumentar o número de linhas. Então, 2 colunas e uma linha. Dou OK e ele volta com a separação novamente. Tá bom? Entendido, pessoal, essa ferramenta para mesclar as células e dividir as células? Sim? Vamos encerrar aqui mostrando como é que eu movo a minha tabela, tá? Notem que eu tenho que estar clicado dentro da tabela, em qualquer célula, coluna ou linha, e aqui no canto superior do lado esquerdo eu tenho este quadradinho com 4 setinhas dentro dele. Eu levo o mouse sobre ele, clico com o botão esquerdo e arrasto. Olha só, eu posso mover a minha tabela. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom para você enxergar melhor. Olha só. Eu consigo levar o mouse aqui. Não está aparecendo a ferramenta. Vamos ver por quê. Desapareceu a ferramenta. Que coisa. Vamos voltar para cá. Agora voltou. Eu venho aqui sobre ele, clico e arrasto. Pronto, e eu consigo então mover a tabela novamente, certo? Olha só, clico aqui e arrasto a tabela, certo? Lembrando que você tem que tomar bastante cuidado para movimentar essa tabela, porque se você trouxer essa tabela muito aqui para a lateral esquerda, você tem que se lembrar que o papel tem a margem, e aí na hora da impressão vai cortar. Olha só, vai cortar essa lateral esquerda da sua tabela. Então, cuidado para não trazer muito para a esquerda, ou muito para a direita, ou muito para cima, porque na hora da impressão vai ser cortado um pedaço da sua tabela. Tá bom? Então, cuidado aí na hora de conseguir mover a tabela. Beleza? Pessoal, estou encerrando então por aqui. Eu vou agora na aula seguinte, essa aula já ficou bastante longa, mostrei aí todas as ferramentas de tabela para vocês. Vou mostrar agora na próxima aula como montar um exercício utilizando essas ferramentas. Mas antes, só para encerrar aqui, só para finalizar, vamos imaginar que você queira excluir essa tabela. Você quer jogar a tabela inteira
fora, não quero mais na tabela. Então, eu posso selecionar aqui as colunas, eu venho aqui em cima, olha só, e arrasto sobre as colunas, ou a seleção também pode ser feita através das linhas, então eu venho aqui na lateral esquerda, olha só, e eu vou arrastar sobre uma linha, sobre a linha 2, sobre a linha 3, não importa, tá? Pode ser através da coluna, pode ser através das linhas, ou simplesmente você pode clicar aqui na primeira célula e sair arrastando e pegar todas as células, não importa. Pode ser por coluna, por linha ou pelas células. E aí, no menu Layout, né, no menu Layout aqui em cima, você vem no botão Excluir e você tem aqui a opção de Excluir Tabela. E aí você vai clicar e a tabela desaparece do Word. Entendido? Pessoal, encerro por aqui então mais essa aula. Vou montar uma outra aula agora para vocês, dando um exemplo de uma tabela, e a gente vai construir essa tabela do zero com base na imagem que eu vou mostrar para vocês. Eu espero vocês na próxima aula e até mais, pessoal.